Dia a todos, aberto a sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Entre os pares, a ata da sessão anterior. Aprovado, então, pedido de preferência com sustentações orais. Décimo quinto da pauta da relatoria, doutor Sebastião de Arruda Almeida. O 15, o processo 22007, um recurso eleitoral, termo de propaganda, e Lambari do Oeste, eleições 2012. Temos recorrentes Maria Mania da Cruz, Ladislau Garcia Gomes, coligação Lambari do Oeste de mãos dadas e recorridos Maria e reciprocamente recorridos, e além do que Ladislau Garcia Gomes. São sustentações orais pelo Dr. Éder Faustino Barbosa e pelo Dr. Eli Carvalho Júnior. Relatoria como posto, parecer pelo desprovimento dos recursos. Relatoria, Dr. Sebastião Rodomenda, que passa a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência adiar momentaneamente, é só para eu fazer a correção do voto e logo em seguida eu volto à pauta. Pois não. Momentaneamente adiado, passamos ao próximo. Relatoria doutor Francisco Mendes Neto. O 20º da pauta, 52635, agravo regimental em pedido de providência. Requerente Clóvis Damião Martins. Solicitada aqui a sustentação oral pelo doutor Ronan Souza, Oliveira Souza. Palavra ao doutor relator. Obrigado, presidente. Trata-se de agravo regimental interposto por Clóvis Damião Martins contra a decisão deste relator, que monocraticamente indeferiu a peça vestibular aviada pelo agravante, por entender que o julgamento do recurso eleitoral número 5337/2012 exauria sua competência em relação ao aludido recurso. Trago aqui no meu relatório o inteiro teor da decisão agravada. Prosseguindo, segundo a exordial, o senhor Clóvis Damião Martins teria sido lesado pelo acordo 21360, que deu provimento ao recurso interposto nos autos do processo 5337/2012 e deferiu o requerimento de registro de candidatura ao cargo de prefeito de Poconé da senhora Nilcimari Leite, que participou da coligação do agravante no pleito de 2008 e teve seu mandato eletivo de vice-prefeito de Poconé cassado na decisão proferida na representação por captação ilícita de sufrágio número 60/2008. Diante disso, o agravante argumentou que o acordo citado, por ter afastado a inelegibilidade da senhora Nilcimari Leite e deferido o seu registro da candidatura ao cargo majoritário no pleito de 2012, restou por declará-lo inelegível por 8 anos, sem que lhe fosse oportunizada a defesa, tendo em vista que não figurou como parte do processo. Salientou ainda que a sua inelegibilidade já estaria sob os efeitos da prescrição, bem como explanou sobre a irretroatividade da Lei Complementar 135/2010. Em razões de agravo, discorreu que tanto ele quanto a senhora Nilcimari Leite interpuseram vários recursos contra as decisões prolatadas na representação por captação ilícita de sufrágio número 60/2008, tendo sido gravemente prejudicado, pois não foi levado em consideração pela decisão que beneficiou a candidatura de sua colega de chapa. Por fim, impugnou pela declaração de nulidade do acordo número 21360, tendo em vista que não fez parte do julgamento. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a folha 5053, e não constou do relatório, mas o procurador também levantou uma preliminar de inadequação da via eleita. É o relatório, presidente. Palavra, Vossa Excelência, em razão de que trata-se de agravo regimental, uma previsão de sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. A preliminar suscitada pelo Procurador Regional Eleitoral levantou a questão da inadequação da via eleita, tendo em vista que a petição encontrada
a folha 220, constituiria, na verdade, autêntica inicial de ação rescisória, porquanto a intenção do agravante é que o acordo proferido no recurso eleitoral número 5337 de 2012 seja rescindido e que a situação seja rediscutida. A ação rescisória tem por objetivo sustar os efeitos de decisão judicial transitada em julgado em virtude de vício que impossibilite a sua efetividade, como deseja fazer o agravante em relação ao acordo 21.360. Entretanto, de se salientar que no âmbito da justiça eleitoral, a ação rescisória será processada e julgada pelo Egresso Tribunal Superior Eleitoral, sendo tal competência exclusiva, conforme a redação do artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral. Transcreva esse dispositivo no voto. Conforme se pode vislumbrar do dispositivo citado, a ação rescisória na área eleitoral só é admitida perante o excelso Tribunal Superior Eleitoral, de modo que qualquer outro órgão desta justiça especializada é incompetente para apreciação de ação de caráter rescisório. Nesse diapasão, o Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o entendimento de que a ação rescisória só é admitida para desconstituir seus próprios julgados, de modo que a ação em comento não pode buscar atacar a decisão transitada de julgado prolatada pelos regionais ou ainda pelos juízes eleitorais. Trago duas decisões nesse sentido, uma tirada do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina e uma do próprio TSE, oriundo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, relatoria do ministro Félix Fischer. Conforme o entendimento exposto, nota-se a inadequação da via eleita pelo agravante, no caso, tendo em vista que o acordo proferido por Tribunal Regional Eleitoral que transitou em julgado é irrescindível. Ademais, averigua-se que a peça vestibular não foi corretamente instruída, tendo o agravante sequer juntado aos autos da demanda a cópia do acordo que deseja rescindir, para confirmar que a sua realidade jurídica foi prejudicialmente afetada pela decisão prolatada no processo 5337 de 2012. Ante o exposto, acata a preliminar de inadequação da via eleita para declarar extinto o processo em julgamento do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil, como voto-se a preliminar. Jales Bazac, como vota Vossa Excelência? Samuel Franco da Lia Júnior, como vota Vossa Excelência? Embaixador Gerson Paes, como vota Vossa Excelência? Pastor de Rodomeda, como vota? Pedro Francisco da Silva, como vota? O Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, declarou extinto o processo sem conhecimento do mérito. Essa é a decisão. Pedido apenas de preferência, a relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, 13º da pauta, processo 131396, recurso criminal, apuração de crime previsto 299 do Código Eleitoral. Eleições 2008, o recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Fernando Schoreter, pelo provimento do recurso para condenar o recorrido nas penas cabíveis. Relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Estou impedido. O senhor vai julgar? Vai, né? Não, eu vou adiar, senhor presidente. Esse eu vou adiar para outra sessão. Então, certo. Doutor Lucenil Pavani, o pedido do relator está adiado para a próxima sessão. Então, até que estabeleça o julgamento do momentaneamente adiado, entremos na ordinariedade. O primeiro da pauta, processo 50745, recurso eleitoral, ação cautelar. Oscar Martins Bezerra, recorrente, parecer pelo provimento do recurso, declarado nula a sentença. Esse pedido está com vista para mim, com os interessados, então, os eminentes advogados. Na segunda-feira, ele estará pauta de julgamento. Que os autos me chegaram tão somente ontem à tarde. Processo número 920639, recurso eleitoral, representação, captação ilícita de sufrágio, Rosário Oeste, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Benvino Pereira de Almeida, parecer pelo provimento, reformando-se a decisão e condenando o recorrido nas sanções de cassação do diploma e multa pecuniária. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, Vossa Excelência, o relator. Senhor presidente, é esse que eu pedi momentaneamente, tá certo? Daqui a pouquinho já o coloco na pauta para julgamento. Não. Aquele primeiro que tinha preferência, não é? O primeiro é o 15, é o 22007. Só um minuto, senhor presidente, então, que eu estou...
a do Bem-vindo. Esse é de Rosário Oeste, aquele outro lá é de... Só um minuto, senhor Aquele presidente. outro é de Lambari. Oeste. Eu acho que não veio ainda esse... O senhor poderia passar por um outro julgamento só para eu localizar o voto Pois não, do senhor então presidente? momentaneamente também adiado aqui, doutor José Luiz Blazak. Os meus, excelência, estou jogando tudo para segunda-feira. Pedi O 58438 adiado para a próxima sessão. isso. E o 8040 também. Também, então, o processo número 804040 também adiado para a próxima sessão. Vamos a pedido do relator. E o 3502, que é uma prestação de contas pesada, não consegui fazer a revisão do voto. São 3 tá na pauta. Então, também adiado o pedido do relator 350283, representação, pedido liminar na audiência da outra parte, publicação de matéria de jornal informativo, representante de coligação Mato Grosso, em primeiro lugar, representado da coligação senador Jones Pinheiro. 2. Doutor Pedro Francisco da Silva, o quinto da pauta, processo 22292, recurso representação, propaganda, Facebook Rondonópolis, eleições 2012, recorrente Ananias Martins Souza Filho, recorrido coligação Força da Gente, parecer pelo provimento parcial para excluir da multa fixada. Eminente relator com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado, interposto por Ananias Martins de Souza Filho, candidato a prefeito em Rondonópolis, contra a sentença do juízo que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular proposta pela coligação Força da Gente, ora recorrida. A sentença entendeu que o recorrente violou as normas que regulamentam a propaganda eleitoral por meio da internet, porque na condição de prefeito e postulante à reeleição, divulgou na sua página de candidato no Facebook várias obras e inaugurações realizadas em Rondonópolis no período eleitoral, confundindo a figura do gestor com a do candidato. Reconhecida a conduta ilícita, a decisão condenou o recorrente ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$15 mil. O recorrente alega que não houve conduta indevida da sua parte, afirmando que o próprio TSE já se manifestou autorizando o candidato à reeleição a demonstrar seus feitos na propaganda eleitoral. Afirma ainda que não há previsão legal para a imposição da multa aplicada em casos como o tratado nos presentes autos. Pugna o provimento do recurso para reformar a sentença proferida e julgar improcedente a representação, ou, ao menos, afastar a penalidade imposta. Contra razões da coligação recorrida pelo desprovimento do recurso, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para excluir a multa fixada ante a ausência de previsão legal. Esse é o relatório. Mantenho o parecer. O recurso merece parcial provimento na parte que se refere à multa. Quanto ao mérito discutido, sabe-se que a lei eleitoral permite a veiculação da propaganda eleitoral de candidato por meio de páginas em redes sociais da internet, como é o caso do Facebook. Na página oficial do candidato, deve-se veicular propaganda eleitoral, ou seja, nas suas propostas, suas qualificações pessoais, pedido de votos, declarações de apoio à sua candidatura, jingle, fotos e vídeos de campanha, notícias de pesquisa eleitoral, entre outros assuntos ligados à campanha eleitoral. Todavia, não pode o candidato, nesta condição, utilizar um meio de propaganda eleitoral para apresentar-se como um atual administrador do município, sob pena de confundir indevidamente as figuras do prefeito e do candidato. Cabe à Justiça Eleitoral, com os mecanismos legais, minorar os efeitos maléficos próprios do Instituto da Reeleição. Compulsando os autos, constata-se que realmente a propaganda eleitoral veiculada pelo recorrente em sua página de candidato, Facebook, foi irregular, na medida em que a utilizou para fazer uma verdadeira agenda de trabalho do prefeito, inaugurações, notícias de retomada de obras e etc.
Foi correta, por isso, a decisão liminar do juiz eleitoral que determinou a ordem para que o candidato se abstivesse de reiterar a conduta tida por irregular pela lei. Mas tal decisão liminar não fixou multa processual pelo seu descumprimento. Poderia fazê-lo, mas não o fez. A questão é que, como bem afirmado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, não há previsão legal explícita para condenação em multa eleitoral por descumprimento da regra do artigo 57b, inciso 4 da Lei Eleitoral. O que ocorreu, em verdade, foi a prática de abuso do poder político e dos meios de comunicação social dentro da propaganda eleitoral. Poder-se-ia ventilar uma investigação judicial eleitoral contra o recorrente, ou mesmo uma representação por condutas vedadas, cuja multa está prevista no artigo 73, parágrafo 4º da Lei Eleitoral. Mas tais ações exigem o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Neste caso, ora em análise, contudo, foi aforada uma simples representação da propaganda eleitoral com rito célere e sumário. Os provimentos judiciais possíveis eram a determinação de não reiteração da conduta, medida tomada pela douta magistrada, e a aplicação de multa eleitoral como astrante, de acordo com o artigo 465 do Código de Processo Civil. Em caso de descumprimento da medida, provimento não tomado pela douta magistrada. Chama a atenção, por fim, que a parte final da sentença fixa a multa no valor de R$15 mil, sem indicar o dispositivo legal que a fundamenta ou parâmetro utilizado para tal valor. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para tão somente afastar a multa aplicada em desfavor do recorrente. É como voto, senhor presidente. Inicialmente o recurso, temos o voto do relator e consonância com o parecer ministerial. Processo 22.547, recurso eleitoral, representação, Rondonópolis, Facebook, eleições 2012, Adanias Martins Souza Filho, recorrente, recorrido, coligação, força da gente, parecer, no mesmo sentido, excluir a multa fixada. Ratificado. Sim, excelência. Gabinete relator também com a mesma solução, todos de acordo? Por unanimidade, então, proveu parcialmente o recurso, os termos do voto do relator, consonante com o parecer ministerial. Segundo da pauta, doutor Sebastião de Arruda Almeida, lá de Rosário Oeste, já anunciado 920639. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Bem-vindo Pereira de Almeida, o parecer pelo provimento, reformando-se e condenando o recorrido nas penas. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, vocês têm a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da terceira zona eleitoral de Rosário Oeste, que julgou improcedente representação eleitoral ajuizada em desfavor de Bem-vindo Pereira de Almeida, vereador eleito no município de Rosário Oeste, referente ainda ao pleito de 2008. A representação, por sua vez, foi interposta pelo Ministério Público e a exordial narra a prática de crime, de ilícito, na verdade, de captação ilícita de sufrágio consistente na compra de votos mediante fraude na contratação de eleitores e cabos eleitorais na campanha eleitoral, tipificada no artigo 41A da Lei das Eleições, motivo pelo qual o Ministério Público solicitou busca e apreensão de documentos, o que foi acatado pelo magistrado. Aí eu venho narrando diligências judiciais que ocorreram nos autos e, após a devida instrução, o magistrado decidiu pela improcedência da ação, tendo em vista a insuficiência de provas para substanciar a prática ilícita de compra de votos. E, inconformado, o representante do Ministério Público de peso alega que existem provas dessa ilicitude e, por isso, busca a reforma da sentença com a cassação do diploma do recorrido e aplicação de multa
prevista no dispositivo legal. Em contrarrazões, Bem-vindo Pereira se contrapõe ao recurso, sustentando a fragilidade do conjunto probatório. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, então manifesta-se pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença guerreada. É o relatório, senhor presidente. Procurador. As testemunhas que haviam anteriormente prestado depoimento do Ministério Público em juízo modificaram sua versão. Eu não vou adentrar aqui no porquê teriam modificado, uma vez que, independente do motivo que as levou a mudar o seu depoimento, ele já está prestado. Por outro lado, entende o Ministério Público que houve oferta de emprego a Enaldo Abadia da Silva, que, por sinal, era testemunha apresentada pelo próprio recorrido e que afirmou que estava trabalhando em troca de uma promessa de emprego, conforme declarou perante o magistrado. Vou tentar me resumir ao mínimo aqui do que ele disse. O magistrado perguntou a ele em audiência: alguma vantagem do tipo emprego foi oferecido? Aí o Enaldo Abadia: assim, comigo foi mais com emprego, assim, né? Até hoje nós... Aí o magistrado interrompe: não sei se o senhor entendeu a pergunta. A pergunta é a seguinte: se pelo voto da pessoa foi oferecido assim, olha, depois que terminar a eleição, se o candidato for eleito, o senhor vai ter o emprego X ou o emprego Y. Se foi oferecido emprego como prêmio pelo voto. O Enaldo Abadia: não, comigo foi assim. Se ele fosse eleito, é o serviço, né? O magistrado: que serviço? Enaldo Abadia: qualquer serviço de guarda, de contrato, né? Se ele soubesse de alguma vaga, ele indicava. O magistrado: e quem falou isso para o senhor? Enaldo Abadia: quem falou foi o Bem-vindo. Então, do depoimento da própria testemunha, que era de defesa naquele momento, se percebe que ele estava trabalhando em troca de uma expectativa de emprego. Não um emprego específico, não disse que cargo especificamente seria concedido a ele, mas que qualquer emprego que aparecesse no município, ele seria indicado para aquela vaga. Se o candidato ou o seu representante tinha real intenção de depois colocá-lo no cargo, não se sabe, mas a promessa houve. E por conta disso, sem me alongar demais na leitura dos depoimentos, o Ministério Público entende que realmente houve a oferta de emprego e houve a captação em lista de sufrágio, motivo pelo qual se manifesta pelo provimento do recurso. Senhor presidente, o meu voto está disponível e vou tentar abreviá-lo, salientando que foram feitas algumas diligências contra o recorrido Bem-vindo, de que ele estaria teria contratado cabos eleitorais que, por sua vez, não constaram da prestação de contas do mesmo. Por conta dessas diligências, foram levantadas algumas pessoas, como Nilza Maria Correia, como Tatiane Maria da Silva, a Tatiana, a Neide, chamada também Neidona, e a pessoa de Enaldo, deixa eu só ver o nome Enaldo Abadia. O que se percebeu nessas diligências a respeito dessa suposta contratação irregular e possível compra de votos? Que, efetivamente, o senhor Enaldo Abadia da Silva, como um dos cabos eleitorais do senhor Bem-vindo, fez o chamamento, convidou essas pessoas para trabalharem na campanha eleitoral do senhor Bem-vindo. Umas, quando depuseram perante o Ministério Público, disseram que recebiam remuneração por esse trabalho. E, em juízo,
negaram que havia remuneração, disseram que eram voluntárias. Com relação a essas pessoas, senhores, se Vossas Excelências observarem meu voto, eu estou dizendo que realmente houve a comprovação da contratação dessas pessoas, seja elas voluntárias, ou seja, mediante paga, mas trabalharam na campanha. E com relação ao que ficou de suposta compra de votos, é com relação ao seu Enaldo Abadia da Silva. E como muito bem colocado pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral, quando ele foi interrogado, o que ele disse foi o seguinte, que com relação a mim, era para eu trabalhar na campanha e a promessa era de que, se eleito fosse, ele arrumaria alguma colocação no serviço público. É dentro desse contexto fático-jurídico que, pedindo vênia ao pensamento do ilustre Procurador Regional Eleitoral, e eu trago no meu voto as razões do meu convencimento, é que não consegui vislumbrar a caracterização, a moldura do 41A nessa conduta, porque o 41A, conforme Vossas Excelências podem observar, é a oferta para a compra do voto, para obter o voto do cidadão. E no caso se percebeu que ele queria trocar o serviço do cidadão, o serviço de cabo eleitoral, ao invés de pagá-lo, seja através de remuneração, era uma oferta de emprego. E eu estou dizendo na sustentação do meu voto que, se assim o fosse, todo cabo eleitoral que se paga regularmente seria uma compra de votos. Porque presume-se que todo cabo eleitoral vá votar naquele cidadão, naquele candidato. Tanto é assim que este tribunal já cassou mandato de prefeitos que contrataram, de prefeitos que contrataram de forma excessiva. Então, o fundamento realmente a discussão fundamental é nós entendermos, o tribunal entender. A promessa de pagar um trabalho eleitoral é também o 41A, é compra de votos ou não é compra de votos? Eu estou dizendo, aí eu trago aqui jurisprudência, até dizendo, fazendo justamente essa distinção entre a regimentação de cabos eleitorais e compra de votos, e etc. Eu concluo dizendo que poderia ser o 30A, poderia ser o ilícito da falsidade na prestação de contas, mas definitivamente tenho a convicção que o 41A não se encaixa aí. Então, por essas razões, senhor presidente, eu pedindo vênia à ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, mas eu estou negando o provimento ao recurso. É como eu estou votando. Francisco Menzeto, como vota, Vossa Excelência? Doutor Luiz Blazac, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, essa matéria, ela realmente é daquelas espinhosas em que a promessa, né, de cargo acaba sendo uma moeda de troca, muitas vezes dentro do processo eleitoral. Eu tenho um posicionamento de que, quando se trata desse tipo de matéria, havendo meramente a questão, ou melhor, havendo centrado na parte de depoimento de testemunha ou da parte envolvida, inverto a questão daquela tese do enfraquecimento da prova testemunhal,
uma vez que aqui não é testemunha, aqui é a pessoa que está envolvida diretamente na suposta compra de voto por troca de favores. E tenho estudado a jurisprudência e tenho tomado o seguinte posicionamento, que não é aplicável o 41A em cima de depoimento da pessoa envolvida, desde que não haja uma contradita, uma desqualificação do depoimento da pessoa envolvida. E aqui eu não estou conseguindo vislumbrar, salvo se o nobre relator pudesse adentrar nesse sentido, se houve dentro dos depoimentos realmente momento de embate em que pudesse ser desqualificada essa vamos dizer assim, essa prova envolvendo a própria pessoa. Não, né? não. Se Vossa Excelência me permitir, não houve nenhum confronto de posições, de fatos. Houve a confissão de que esse senhor Enaldo, ele se responsabilizou pela arregimentação de outras pessoas para trabalharem como cabos eleitorais do senhor Bem-vindo. A divergência é só que, perante o Ministério Público, essas pessoas disseram que eram remuneradas e perante o juízo que trabalharam voluntariamente. E com relação apenas ao senhor Enaldo, é que ele disse, olha, a minha paga pelo meu trabalho seria eventual emprego público. Então, mais uma vez, eu só gostaria de deixar claro que a minha posição é que, com relação aos cabos eleitorais, são cabos eleitorais normais, a irregularidade que não constou na prestação de contas. E com relação ao senhor Enaldo, eu estou entendendo que não é captação de sufrágio, ele não ofereceu a vantagem para ele votar no Bem-vindo, mas sim para ele trabalhar para o Bem-vindo. O voto é como se fosse um cabo eleitoral normal que se presume que ele votaria. Eu queria fazer essa ressalva, eu não concordo com essa possibilidade, mas eu vou acompanhar Vossa Excelência no sentido de que essa única pessoa e não houve realmente assim uma maior prova em torno dessa situação para desqualificar essa situação. Então, eu acompanho Vossa Excelência, mas com essa ressalva de que essa tese da forma de pagamento eu refuto. É nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Samuel Franco da Lia Júnior, com voto. Senador Gerson Paes, com voto. Por unanimidade, desproveu o recurso dos termos do voto do relator em dissonância com o parecer ministerial. Estava adiado momentaneamente, ou momentaneamente adiado, colocamos agora em julgamento. É o 22007, o recurso eleitoral, Maria Maria da Cruz, recorrente, também Ladislau Garcia Gomes, recorrente também coligação na Bahia do Oeste, e recorridos reciprocamente. O parecer pelo desprovimento dos recursos, a manutenção da decisão, alterando-se apenas o fundamento legal da condenação para acrescer o 73.6 da Lei 9504/97. Para a sustentação oral pela Maria Mané Eli Carvalho Júnior e pela coligação Lambari do Oeste, Éder Faustino Barbosa. Palavra eminente relator, de observação de Arruda Almeida. Senhor presidente, este é mais um daquelas ações eleitorais provenientes de Lambari do Oeste e se trata de recursos que foram interpostos por Maria Manéia da Cruz e Ladislau Garcia Gomes, posso continuar, senhor presidente? Voltando,
que se trata de recursos da Maria Mané e Ladislau e também da coligação Lambari do Oeste de mãos dadas contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta contra Maria Mané, Arlindo Pinheiro e Ladislau Garcia ante a distribuição de gibis com material de campanha antidrogas, conduta considerada vedada pelo magistrado sentenciante que os condenou solidariamente ao pagamento de multa no importe de R$10 mil, com fulcro na legislação eleitoral. O recurso manejado por Maria Manéia e Ladislau Garcia se sustenta que restou comprovado nos autos que a hostilizada distribuição de gibis ocorreu e ocorre em razão de importantíssima campanha de combate às drogas desenvolvida pelo governo federal, sem qualquer ofensa à lei eleitoral. E alega ainda que não existe na documentação carregada nos autos a prova irrefutável de que ocorreu o alegado abuso de poder e prática de conduta vedada que tenha sido praticada pelos requeridos ou qualquer prova do comprometimento das eleições. Por isso, postula o provimento do recurso. Quanto à coligação Lambari do Oeste, a discordância com relação ao afastamento da pretensão de aplicação da cassação do registro, sustentando que a extensão da lesividade eleitoral fora considerado. Contra razões de ambos os recursos é pelo seu improvimento. A douta Procuradoria Regional Eleitoral também manifesta-se pelo desprovimento de ambos os recursos. É o relatório, senhor presidente. Doutor Eli Carvalho Júnior, vice-presidente. Doutor Ed Faustino Barbosa também. Doutor Eli com a palavra. Sim, Maria Mané e outros, né? Já está. Então, o doutor Ed Faustino Barbosa, por favor. Bom dia a todos. Queria cumprimentar os membros dessa corte, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral. Esse recurso, eu falo como na qualidade de recorrente da coligação Lambari de mãos dadas, tendo como recorridos a Maria Mané da Cruz, prefeita reeleita, e seu vice Arlindo Pinheiro de Azevedo, e o candidato a vereador Ladislau Garcia Gomes. Esse caso, senhores, ele representa de maneira clara um caso típico de planejado uso da máquina pública em favor de campanhas eleitorais. O fato foi o seguinte: havia um gibi editado ou feito pelo governo federal com conteúdo antidrogas. E a prefeita, candidata em exercício, ela determinou que fosse feito, através da Secretaria de Educação, a produção desse gibi. Ocorre, até aí tudo bem o conteúdo, ocorre que, ao mandar fazer, eles alteraram o conteúdo do gibi, a capa, para fazer constar o logo, o slogan da administração, que dizia Governo de Lambari do Oeste, vontade, atitude, olhos para o futuro, que são palavras de slogan que identificava a administração dela no governo de Lambari do Oeste. Mas não se contentando com isso, eles criaram um caça-palavras, colocaram na capa final do gibi e, ao final, colocaram o nome da prefeita, que era candidata, do senhor Ladislau, que era vice, e distribuíram em plena campanha eleitoral, no mês de agosto. E a data foi escolhida com muito cuidado, que foi na semana que antecedia o Dia dos Pais.
E o fato que me chama a atenção, em razão da gravidade e da extensão da lesividade do caso, é que foram produzidos e entregues mais de 1.000 gibis, segundo a própria investigada Maria Mané em seu depoimento pessoal. E que a distribuição não se limitou apenas na rede de educação municipal, mas sim aos munícipes também, em alguns eventos ou reuniões feitas pela Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Educação. O caça-palavras eu acho interessante. Por que colocar o nome da prefeita e do senhor Ladislau no final do caça-palavras? Isso é um recurso um velho recurso de marketing, porque todos se sabe que o caça-palavras é uma atividade prazerosa de muitos cidadãos, muitas pessoas, adolescentes, jovens, até mesmo adultos. E aí você coloca o nome ao lado de uma atividade prazerosa. Os marqueteiros usam isso para associar o nome a uma atividade que dá alegria, prazer. Isso é um velho recurso de marketing. Então eu chamo a atenção que foi algo planejado. E nesse quesito configura a promoção pessoal. E ao colocar o logo com o slogan que identifica a sua administração na capa inicial e no final, que não fazia parte do conteúdo do gibi do governo federal, sim, de uma campanha permanente contra drogas. E ao escolher ela, eles dizem na defesa que era uma campanha permanente que durava todo o ano. Ocorre, por que escolheram o período eleitoral para fazer essa distribuição? O senhor Ladislau, que foi secretário de Educação, estava afastado para a sua campanha. E por que não distribuir isso em outra época? Porque justamente dentro do período eleitoral. Eu não vejo outra razão, Excelência, a não ser usar a máquina de alguma forma em favor de sua campanha. E no gibi, na contracapa, ainda tinha um apelo: olha, não leia só você, mostre ao seu colega, ao seu pai, ao seu amigo. Então veja que esses 1.000 gibis distribuídos, e aí eu chamo a atenção para o município que tem apenas 4.700 eleitores, vocês têm ideia do impacto disso na cidade. Outro ponto incontroverso no processo: nunca se tinha feito essa distribuição de gibis em massa aos alunos e aos munícipes da cidade. Foi um fato único. Isso é incontroverso no processo, porque não só os investigados aqui recorridos admitem esse fato, como as próprias testemunhas dos investigados e da coligação representante também confirmaram ser um fato único. Agora, o que disse a contestação quando veio ao processo? No primeiro momento, a contestação admitiu que era um gibi produzido pelo município. E ela se limitou a dizer o seguinte: que ocorreu para uma campanha planejada contra as drogas, e que, ao justificar o porquê que inseriu o nome da prefeita no gibi, eles disseram o seguinte, textualmente, na folha 421, que colocaram o nome dos investigados somente para informar que se trata de trabalho de caráter institucional. Ora, Excelência, eles estão confessando que era Eles disseram: nós colocamos o nome da prefeita para dizer a população, para dar a noção de que era uma ação e um trabalho de caráter institucional. E que isso era um programa autorizado em lei. Ocorre que, ao ser requisitado pelo juiz da zona eleitoral, não havia nada autorizado em lei com relação a essa distribuição de gibis. Com relação à publicidade institucional ou campanhas de governos que não estão em eleição, o TSE já decidiu sobre essa questão. Num recurso julgado em setembro de 2009, uma petição número 2857 do ministro, que foi relator, ministro Henrique Ribeiro de Oliveira, a ementa diz assim, no item 2, que divulgação autorizada com a ressalva, ele está se tratando aqui de publicidade institucional nos 3 meses que antecedem ao pleito, que é a conduta vedada do artigo 73, inciso 6, a linha B. Diz o seguinte, que a divulgação autorizada com a ressalva de que não deve constar referência a entes municipais e de que deve ser observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 37. Olha, Excelência, é exatamente o que foi quebrado nesse caso. Se tivesse a prefeita utilizado o gibi em campanha, nos moldes como foi elaborado pelo governo federal, sim, mas não, preferiu editar e alterar o seu conteúdo para trazer o benefício,
aí a publicidade institucional de sua administração pessoal e o seu próprio nome junto com o de Ladislau, que era candidato a vereador. Então veja que até mesmo precedente do TSE reconhecendo que é admitido essa publicidade institucional de outros governos no período vedado, mas desde que não se faça constar referência a entes municipais e seja observado o princípio da pessoalidade, impessoalidade, que foi quebrado também nesse caso. Interessante que, embora a defesa tenha admitido ser recurso do governo e ser um serviço institucional, quando chegou na audiência de instrução a versão foi mudada. A investigada, a senhora Maria Manéia, ela disse que os recursos não foram custeados pelo município, mas que seriam originados de festas realizadas pelos próprios professores, o pessoal da educação. Tese essa que foi derrubada na própria audiência. As duas testemunhas trazidas pela própria requerida investigada Maria Manéia disseram que não houve nenhuma arrecadação de recursos e nem festas para angariar recursos para a confecção desse gibi. E eles disseram mais. Quando perguntado pelo Ministério Público, em audiência, eles disseram que tinha ficado responsável a Secretaria Municipal, testemunho de Cláudio Guilherme de Sene, o responsável para a confecção do gibi. Então veja que tudo era dentro do município, era o recurso do próprio município. O depoimento de Maria Manéia, nós podemos ainda destacar o quê? Ela disse que por volta de 8 minutos e 18 segundos, que estava assim com relação ao conhecimento prévio. Ela disse que antes da audiência estava procurando ali um e-mail da assistência social que falou que iria colocar o e-mail que eu mesma enviei com tudo que fosse para ser colocado na revista. Ou seja, a própria prefeita teria enviado o e-mail para a assistência social, que seria encarregada de elaborar esse conteúdo. Ela mesma tinha enviado com o que tinha que ser colocado. Então, no seu depoimento, ela confessa que ela tinha conhecimento prévio do conteúdo. Em outro ponto, ela diz assim, que preparou esse gibi que fosse entregue, mas não com a intenção de entregar somente para alunos da rede municipal. Foram confeccionados e entregues mais de 1000 gibis, depoimento da própria investigada. A dona Genilce, que era testemunha dos investigados, que dirigia a ação social quando foi confeccionado, ela disse que o projeto do gibi, responsável pelo projeto do gibi, disse que a Secretaria de Educação era responsável para custear o gibi, informação que também foi dita pelo senhor Ladislau, então secretário de Educação, que disse que na reunião entre secretários e servidores dos municípios, ele chegou a dizer que a ação social é a promotora desse projeto, e disse mais, que ficou a cargo da secretaria ajudar a custear esses gibis, depoimento do investigado senhor Ladislau. Eles disseram que o gibi foi feito no final do mês de janeiro, para distribuir no mês de agosto. Então, eu não vejo outra situação do que outro modo de reconhecer o ilícito eleitoral praticado e grave, dada a extensão que alcançou o alcance da distribuição desses gibis dentro da cidade em pleno período eleitoral. As testemunhas, como eu disse, já confirmaram que estava a cargo da secretaria o cuidado disso, e o Ministério Público, interessante, quando questionou o senhor Ladislau, falou, mas se o senhor era secretário e o senhor autorizou a execução e a confecção dos gibis, como que o senhor autoriza sem saber como que ia ser pago? Qual foi a resposta dele? Que autorizou a fazer sem licitação, porque era pouco material, em torno de 1000 gibis, não precisava nem de licitação. Essa foi a resposta do investigado. Essa foi a resposta. Já no final, quando encerrada ali a instrução, o excelentíssimo juiz ainda requisitou a gráfica que teria feito os gibis. A gráfica trouxe uma terceira versão, uma segunda versão diferente. Agora ela disse que foram confeccionados 1000 gibis ao valor de R$1.000 e que o valor foi pago pelo senhor Vander Moura Batista, que ocupava um cargo de coordenador escolar com salário de aproximadamente R$1.000. Eu admiro, se fosse verdade essa tese, como que um coordenador que ganha um salário baixo vai pagar do bolso R$1.000? Essa era a informação da gráfica. Então observe que há uma confusão de teses tentando desvencilhar e afastar o caráter institucional da publicidade. Esse tribunal, excelências,
nós acreditamos que a sentença, ao julgar procedente parcialmente, ela feriu o princípio da proporcionalidade. Ela não levou em consideração que mais de 1.000 gibis, como disse a investigada, distribuídos ao município, a uma comunidade, em massa, em pleno período eleitoral, com conteúdo de propaganda institucional e promoção pessoal reconhecido pela sentença. Imaginamos que esse gibi possa ser lido por mais de uma pessoa, tem poder de alcançar todo o eleitorado do município. E sim, por ser uma primeira vez que o município faz esse tipo de distribuição, capitanear patrimônio político e benefício eleitoral para a investigada que finalmente sagrou-se vencedora. A sua estratégia foi exitosa. Entendemos que foi quebrada a sentença ao afastar, ela não reconheceu, foi quebrada a garantia de igualdade de oportunidade entre os candidatos do artigo 73. Foi violado o princípio da proporcionalidade, pois é grave 1.000 gibis no município com apenas 4.700 eleitores. Há um impacto nessa distribuição, ainda mais levando em consideração que há outros processos. Na terça-feira, esta corte julgou a distribuição de camisetas à rede de ensino. Então, observe que foram ações únicas, todas acionadas e postas em ação em período eleitoral. E o artigo 74, que fala do abuso de autoridade, a infringência do disposto no parágrafo 1º, artigo 37, claramente ocorrida no caso dos autos. Qual é o motivo da prefeita colocar o seu nome pessoal e do candidato e do secretário de Educação, então candidato a vereador, dentro de um gibi e distribuí-los a toda a população? E o artigo 74, ele diz que está sujeito ao cancelamento do registro ou diploma quem assim age. Ele não diz aqui um princípio de proporcionalidade maior ou mínimo, ele disse quebrada o princípio do parágrafo 3º, infringido o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, e está sujeito ao cancelamento do diploma. E é esse enquadramento fático que eu quero fazer, que não foi feito corretamente pela sentença. Foi utilizado, a publicidade institucional está claramente ocorrida no processo. Embora a versão tenha mudado após a defesa admitiu ser com recurso público e em depoimento pessoal até negado, essa tese caiu em falso. E outra, no processo, eles dizem que o gibi foi confeccionado no final de janeiro. E no processo tem um documento expedido pelo site do Tribunal de Contas, constando vários pagamentos a esta mesma gráfica no mês de janeiro. Então, excelências, eu não tenho dúvidas de que foi realmente custeada com recurso público. E aqui o maior motivo do nosso recurso é restaurar o processo democrático que houve lá, reparar esse dano que, sim, provocou um grande desequilíbrio na disputa eleitoral. Grande desequilíbrio, porque foi uma utilização da máquina, não só de recurso público, mas servidores, que usaram servidores das escolas, dos diretores, para fazer essa distribuição. Todo com recursos públicos, não só de dinheiro, como também de pessoal. Também entendemos que houve a distribuição gratuita de bens, o gibi é um passatempo. Qual a criança que não gosta de passatempo? Tudo bem, é um conteúdo antidrogas, ótimo, mas nunca houve isso. Mais de 1.000 gibis distribuídos aos alunos e aos munícipes da cidade. E é por essa razão, excelência, que eu encerro as minhas considerações, pugnando pelo provimento do recurso da coligação e para cassar o registro dos recorridos e declarar-lhes a inelegibilidade. Obrigado, doutor Eli Carvalho Júnior. Senhor presidente, senhor relator, membros dessa corte, senhor procurador regional eleitoral, senhoras e senhores aqui presentes, um bom dia. Esse é mais um caso daqueles de Lambari do Oeste e talvez eu repita algumas questões, alguns fundamentos de sessões anteriores, mas até para que conste nas notas taquigráficas e na gravação eu vou ter que repetir. Inicio falando sobre os processos que Lambari do Oeste tem trazido aqui para esta corte. Alguns deles já, apesar do volume, alguns deles já julgados improcedentes lá na zona eleitoral, até já arquivados sem recurso, transitados em julgado por lá mesmo. Inclusive, na data do dia 10, foi disponibilizado no site do TRE
ontem mais uma sentença julgando improcedente mais uma dessas ações. Enfim, foram criados vários factoides para tentar dar corpo a uma aparência de ilegalidade da dona Maria Mané. Então foram várias ações, mas elas vêm caindo por terra, inclusive já julgada mais uma ontem improcedente, lá pelo juízo eleitoral. Mas este é mais um caso deles, então vamos enfrentá-lo. Trata-se de uma campanha do governo federal e esse layout aqui está no site do governo federal. Basta baixar e fazer um download e mandar imprimir. E a assistente social do município, senhora Genilce, em conjunto com o psicólogo e o médico da rede municipal, estavam muito preocupados com o crescente número de usuários de droga na cidade. E, como se sabe, Lambari do Oeste é naquela região ali do oeste de Mato Grosso, que faz fronteira bem próxima ali com a Bolívia. E é muito crescente ali o problema, está tomando conta mesmo daquela região. Inclusive o deputado Ayrton Português tem trabalhado incessantemente no sentido de aumentar a vigilância ali na fronteira. Criar alguma forma, não só o Exército, a Força Nacional, inclusive ele tem pedido até uma base aérea para Cáceres, no sentido de coibir esse tráfico. E é crescente. Acho que o doutor procurador regional eleitoral deve ter conhecimento desses fatos, e o doutor Pedro também, na esfera federal. Realmente o número de pessoas presas na condição de mula, adolescentes, jovens, senhoras, mães de família, têm sido arregimentados para esse tráfico. Então, o problema é muito grande. Por isso, o psicólogo, a assistente social e o médico buscaram uma forma de coibir, de tentar evitar, a partir das crianças principalmente, a conscientização contra as drogas. E foram feitas reuniões desde o ano passado para que buscassem uma forma de trabalhar. Decidiram, então, pela publicação desse gibi. E a senhora Genilce, assistente social, ouvida, ela disse que foi ideia dela a colocação dos nomes aqui dessas autoridades aqui abaixo do caça-palavras. Tem a prefeita, tem o secretário de Educação, o secretário de Saúde e o secretário de Promoção Social. Creio aqui que ela foi induzida a um equívoco aqui, porque na página de trás, o senhor relator está com um gibi aí, eu vou passar um aqui. A página de trás aí, em que pese ser uma publicação do governo federal, mas traz aqui nome de autoridades aqui. Tem aqui, general de divisão Alberto Mendes Cardoso, chefe da Casa Militar da Presidência da República, presidente do Conselho Nacional Antidrogas. Inclusive tem até a assinatura dele. Walter Fraganiello Maierovic, secretário nacional Antidrogas. Ele também assina o documento. Inclusive traz assinaturas. Creio que ela foi induzida a esse equívoco e colocou, mas não existiu a autorização, nem sequer o conhecimento da prefeita com relação a isso. Mandaram fazer. Isso prova que a prefeita não sabia e ninguém da prefeitura sabia disso, porque, como sabemos, a Lei 4.320 impõe condições para a realização da despesa. Primeiro tem que ter um empenho prévio. Isso é obrigatório, não tem como pagar, a não ser que seja de outra fonte. É o que aconteceu nesse caso. Não houve empenho prévio. Não tem uma ordem de pagamento, não existe um processo para constituição e liquidação dessa despesa. Para fazer essa prova negativa, teríamos que juntar os balancetes, os últimos balancetes da Prefeitura Municipal dentro de um processo eleitoral. Por isso é que o advogado que me precedeu nessa tribuna disse que houve uma certa dúvida, mas houve mesmo no início. Não estava encontrando nenhum pagamento, nenhum empenho, nenhuma despesa realizada com relação a esse gibi. E, enfim, não teve mesmo que seja fonte pública. Não teve, não tem, não há como fazer essa prova, a não ser, como eu disse, a prova negativa, que é muito difícil, às vezes até impossível, em juízo. A testemunha Genilce vem aqui confirmando que a prefeita não sabia sobre o nome dela e da logomarca no gibi.
Mas foi um importante trabalho, sem dúvida. E como o advogado que me precedeu disse que o trabalho, os impressos foram confeccionados para distribuição em agosto, isso não é verdade. Isso não é verdade e isso beira a litigância de má-fé, porque todas as testemunhas ouvidas dizem que a intenção inicial e o trabalho foi começado no Carnaval, e Carnaval não é em agosto. Inclusive, senhor relator, foram apresentados em audiência de instrução alguns adesivos para carro e moto. Inclusive, no adesivo não tem nada de nome de autoridade, não. É só um adesivo para carros e motos. O juiz determinou que fossem juntados aos autos para que aqueles adesivos fossem trabalhados no Carnaval. E não tem Carnaval em agosto. Não tem como sustentar essa tese diante de um processo que está aqui na mesa de Vossas Excelências. Isso é uma informação equivocada ou até afastada totalmente da verdade. Portanto, Excelências, o que acontece é que a prefeita realmente não sabia dessa publicação. Ela aconteceu, houve palestra com o médico da rede municipal, houve a distribuição na sala de aula, houve a distribuição de adesivos no Carnaval. Esse conteúdo ia ser trabalhado durante o ano em aulas de reforço, em complementação ao ensino regular, até que houve essa ação e o trabalho teve que se encerrar. Mas o trabalho contra as drogas não pode parar, de forma alguma. O ano eleitoral, como eu sustentei aqui na sessão no dia relacionado às camisetas, relacionado à educação, e acho que principalmente também com relação às drogas, é um trabalho que não pode parar no ano da eleição, nem um ano antes, ou um ano e meio antes, como os prefeitos já passam a ficar cautelosos de investir menos, de trabalhar menos, com medo da futura eleição. O doutor Blazac, até na emissão do voto dele, ele manifestou contrário à reeleição. E eu também penso assim, mas isso não depende de nós, advogados, nem de Vossas Excelências magistrados, depende do Legislativo. Porque o caminho, eu acho, que aponta nesse sentido, de acabar com a reeleição. Porque com a reeleição, os prefeitos vão trabalhar 2 anos e meio, os governadores também vão trabalhar 2 anos e meio, se estão sujeitos a graves penas, até a pena capital de cassação do seu registro ou do seu diploma, da perda do mandato. Então, o caminho tem que ser esse. Enquanto não vem esse caminho, eu peço essa reflexão para que determinadas ações não sejam jamais suspensas em ano de eleição. O presidente mesmo desta corte, entrevistado no jornal Circuito Mato Grosso, disse que ano de eleição é ano de inclusão e não ano de exclusão. Portanto, algumas atividades jamais podem parar no ano de eleição. No que se refere, então, a essa aparência de ilegalidade praticada pela prefeita, repito, isso com certeza, com prova nos autos, com depoimentos e testemunhas daqueles que trabalharam desde as primeiras reuniões, que realmente ela não sabia, foi publicado e começou o trabalho, depois ela teve que paralisar esse trabalho. Esse material deve estar guardado, com certeza já não vai mais ser trabalhado, em razão até de constar o nome de autoridades aqui. Mas é um material importante e essa campanha com certeza será reativada num outro momento e de forma regular, com despesa pública, mas essa aqui não teve despesa pública aplicada. Não há como imputar à prefeita essa ilegalidade, Excelências. Portanto, são essas as razões, não tem muito o que sustentar. A prova testemunhal está bem clara, basta ouvir o CD que está nos autos para constatar que a prefeita realmente não sabia. No primeiro momento, ela até teve dúvida, sim, em busca de procurar a fonte desse recurso, até que a gráfica, após a audiência de instrução e julgamento, já em diligência solicitada pelo promotor eleitoral, a gráfica foi intimada a fornecer a fonte, o pagamento, e o pagamento é uma fonte particular. Nesse sentido, Excelências, a defesa pede a consideração de Vossa Excelência, a reflexão, no sentido, mais uma vez, de que determinados trabalhos não podem parar em ano eleitoral, e pedir o provimento do recurso para que seja afastada a ilegalidade, que seja julgada totalmente improcedente essa investigação judicial eleitoral. Então, sendo esse o entendimento, que pelo menos
seja mantida a sentença com a redução da multa para o seu mínimo legal. São essas razões, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor. Neto, procurador. Há não muito tempo atrás, quando se encontrava pela cidade propaganda eleitoral deste ou daquele candidato, e ele era representado perante a Justiça Eleitoral para retirar aquela propaganda ou mesmo para ser multado, a primeira coisa que ele dizia é que eu não sabia que essa propaganda existia. Alguém fez em meu nome, alguém colocou lá, e dessa maneira ele procurava desvincular-se do fato. E na nossa vida política nós temos visto diversos casos de grande repercussão até, em que altas autoridades envolvidas dizem que eu não sabia de nada. Fizeram isso, mas eu não sabia, eu não mandei. E no caso dos autos, o que busca a prefeita é justamente dizer isso, que ela não tinha conhecimento da propaganda. Embora me pareça muito estranho que um particular tenha do próprio bolso feito um folheto desses, com toda essa identificação da prefeitura, do secretário, de diversas autoridades, que tenha pago isso do próprio bolso, que tenha chegado nas escolas, feito essa distribuição, ninguém na escola tenha desconfiado, ninguém tenha achado estranho. Além do fato de que a própria prefeita, conforme o doutor Éder disse aqui, ela disse que havia enviado um e-mail à sua secretária ou assistente social lá dizendo o que ela queria que constasse da publicação. Então, com toda a vênia, a alegação de desconhecimento não me parece que possa prosperar. Embora eu já tenha dito isso no parecer, mas me parece de muito difícil aceitação. Isso fora os outros elementos que já foram discutidos, mas eu fiz questão de ressaltar esse ponto. De resto, mantenho o parecer. Senhor presidente e eminentes membros, meu voto está disponível. E eu anoto, então, em prestígio a presença dos ilustres patronos, que trata-se desses dois recursos contra a sentença que julgou parcialmente procedente essa AGE, condenando os recorridos Maria Manéia e Ladislau Garcia, candidatos a prefeito e vice-prefeito, lá de Lambari do Oeste, em razão da distribuição gratuita dessas revistinhas, que eu acredito que Vossas Excelências já devam ter manuseado, por conduta vedada, em razão de propaganda institucional em período não autorizado pela lei. Com relação, então, ao pedido recursal da senhora Maria Mané e Ladislau Garcia, eu anoto que, nas razões recursais, alegam que restou comprovado que a utilizada distribuição de gibis ocorreu e ocorre em razão de importantíssima campanha de combate às drogas desenvolvida pelo governo federal, sem qualquer ofensa à lei eleitoral. Alega ainda que não existe na documentação carreada aos autos ou na instrução processual a prova irrefutável de que ocorreu o alegado abuso de poder e prática de conduta vedada que tenha sido praticada pelos requeridos, ou qualquer prova do comprometimento das eleições. Pois bem, digo eu, analisando os autos, tenho que os documentos juntados a folhas comprovam os fatos proibitivos narrados na exordial, condutas essas proibidas pelo artigo 73, inciso 6, a linha B da Lei das Eleições, e eu menciono o dispositivo e digo: da simples visualização do gibi, é possível constatar que não se trata de nenhuma das hipóteses excetuadas pelo referido normativo legal, mas sim de clara promoção pessoal disfarçada de propaganda institucional. Assim, por certo, configura a conduta descrita na norma, por constituir conduta que afeta a igualdade entre os candidatos. Frise-se ainda que a simples veiculação de propaganda institucional nos 3 meses que antecedem o pleito já caracteriza a conduta vedada, não havendo necessidade de maiores argumentações acerca da publicidade ter contornos eleitorais ou não. Cito jurisprudência
da Corte Superior Eleitoral nesse sentido. E anoto ainda, mais gritante ainda é a mensagem trazida na capa externa do referido gibi. Assim dito, amiguinhos, vocês que gostam de acompanhar as aventuras da Turma da Mônica, sabem que no final de cada historinha sempre temos um final feliz. Esta aventura é especial, pois ela não é uma brincadeira. Isso que aconteceu com o nosso amiguinho da revista pode acontecer com qualquer um. Por isso é importante que vocês leiam com atenção, mostrem a revistinha para os seus amigos, seus colegas da escola e também para o papai e para a mamãe. Queremos que vocês saibam como vocês são importantes nessa história para que ela realmente possa ter um final feliz. Na página do apelo continha o logo e o slogan que identifica a administração municipal. E vejam, Vossas Excelências, que não somente o slogan da administração, mas relaciona todo o secretariado, incluindo-se aí os candidatos a prefeito e vice-prefeito nesse pleito eleitoral, senhora Maria Manéia e seu Ladislau Garcia Gomes. Senhor, não entendi. Arlindo, desculpe. É isso. Não se encontra. Me desculpe. Quanto à tese defensiva de que se trata de projeto anterior, pensado desde o início do ano, tendo sido divulgado no período do Carnaval e depois no período que antecede as eleições, esta não foi comprovada. Ainda tenho que a alegação de que o projeto pedagógico abrange o tema prevenção a drogas ilícitas e nada afasta a gravidade da conduta de divulgação de material contendo propaganda eleitoral. O correto, no meu modo de ver, seria retirada então dessa propaganda no período vedado, numa clara demonstração de transparência e igualdade entre os concorrentes. Aí eu trago jurisprudência também a respeito do tema e digo que não acolho as razões recursais, então, da senhora Maria Manéia e Ladislau Garcia Gomes. E com relação ao recurso manejado pela recorrente Lambari do Oeste de mãos dadas, entendo que a dosimetria da punição em 10 mil reais, né? Foi 10 mil FIRs, é suficiente para a extensão da conduta tida por ilícita. Então, senhor presidente, com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, eu estou conhecendo de ambos os recursos, porém negando provimento aos mesmos. É como eu estou votando. Pedro Francisco da Silva, como voto, Vossa Excelência? Senhor presidente, penso que como constou do voto do eminente relator, a irregularidade ocorreu, mas ela não é suficiente para imposição da pena requerida no recurso da coligação. Em razão disso, eu acompanho integralmente o eminente relator. Senhor Francisco Ferreira Mezento, como voto? Senhor José Luiz Blazac, como voto? Senhor presidente, ouvi atentamente... posso fazer um voto? Não posso? Tá. Ouvi atentamente as defesas e também o voto do nobre relator, bem como o parecer do Ministério Público, e gostaria de fazer a seguinte observação, até porque foram 3 processos julgados nessa semana sobre matérias muito semelhantes. E, mediante os advogados que aqui passaram, foram 3 advogados com sustentações orais dignas de elogios, é importante fixar para o meu voto, senhor presidente, é que nós estamos julgando 3 processos individualizados e não os 3 casos
numa única situação. Eu gostaria muito de pontuar isso, porque eu acho que a sensação, como eu falei esses dias atrás, num outro julgamento, a sensação que se passa para a sociedade local pode ter uma determinada leitura em cima dos julgamentos. Mas é de extrema importância nós fixarmos isso, de que foi julgado um caso de cada vez, de capa a capa, e não se comunicando entre eles. Né? Então essa fixação ela é muito importante dentro daquilo que se quer fazer como justiça e principalmente técnica processual. Então, sob essa ótica, ficou inclusive bem consubstanciado que, salvo engano, nos 3 houve condenação por conduta vedada. Não houve, foi a cassação pela perda do registro de candidatura. Né? Então, sobre isso é o primeiro ponto. O segundo é que eu observo aqui, Vossa Excelência pode também esclarecer, caso contrário, até os nobres advogados, as palavras que estão escritas aqui, elas me parecem, pela forma como estão dispostas, que é de autoria do general de divisão Alberto Mendes Cardoso, e não... e a colocação dos nomes da prefeita e tal, né? Então, essa observação eu quero também fazer, porque lendo o texto, realmente, sob a ótica da prefeita, me parece uma questão muito pessoal. Mas sob a ótica do general de divisão, essa cartilha pode ter, e deve, sem dúvida alguma, ter sido distribuída no Brasil inteiro. Então, reforça a tese, no sentido de que é conduta vedada, eu também não tenho dúvida nesse sentido. Mas daí para a questão da cassação, me parece de fato, no processo individualizado, me parece desproporcional. E ainda concluo dizendo de que o processo precisa ter uma prova de um gancho eleitoral, ainda que subliminar, evidentemente, mas não vejo em nenhum dos casos que aqui passou, inclusive essa questão explícita do pedido de voto, em que pese, evidentemente, que causa chama muita atenção por ser no período vedado. Né? Então, com essas considerações, também concluo no sentido de que não estou levando em consideração se tinha ou não conhecimento. Ainda que tivesse conhecimento, o meu voto seria nesse mesmo sentido, por conduta vedada. Então, não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência. Faço essas observações para registro, inclusive tendo em vista essa leitura sobre os 3 julgamentos que nós proferimos aqui na Corte sobre esse município. Como voto, senhor presidente? O Samuel Franco Dalia Júnior, como voto? Desembargador Gerson Ferreira Paes, como voto? Não, por unanimidade, conheceu e desproveu os recursos interpostos nos termos do voto do relator. Esse é o resultado oficial, senhor. Consonância com o parecer ministerial. Doutor Pedro Francisco da Silva, o 7º da pauta, 19.117, recurso, representação, propaganda política, Sinop, eleições 2012, TV Capital de Sinop, recorrente também Gilson de Oliveira, recorrido com ligação Sinop no coração. Parecer pelo improvimento do apelo, com a palavra, senhor. Senhor presidente, eu acabei de receber aqui o processo com uma petição encaminhada por fax pelo eminente advogado Esteban Rafael, que é exatamente o procurador da TV Capital, e ele pede o adiamento, juntando aqui um atestado médico que se refere à sua impossibilidade de comparecimento. Eu estou deferindo o pedido, mas quero deixar consignado que somente poderei trazer
esse processo no dia 19, na nossa última sessão. É como depois vou comunicar à Corte e, em razão de um compromisso inadiável, estarei ausente na segunda e terça-feira. Então, só trarei na quarta-feira a última sessão nossa. Então, o julgamento está adiado por deferimento de pedido efetuado pelo Dr. Estevam Rafael Baldasso Romero, deferido pelo eminente relator. José Luiz Blazac, o nono da pauta, o 543, recurso, prestação, candidato, prefeito Comodoro, eleições 2008. Esse também está adiado. Eu esqueci de tirar, maravilha, então. O 10 também, o 3887, também adiado. Adiado. Não tiramos daqui antes. O 11º, 41, 1834, prestação de contas de candidato, adiado pedido do eminente relator. Se tem mais algum aqui para não ter mais. Neto doutor Sebastião Rui Almeida, o 12º, processo 56010, veiculação de propaganda, inserções 2013, primeiro semestre, PMDB-MT. Diretório Regional do PMDB de Mato Grosso, é o requerente. Parecer pelo não conhecimento do pedido. Doutor relator. Senhor presidente, a questão é bastante simples. O Diretório Regional ingressou com o pedido de inserções em horário gratuito para 2013, somente que ele ingressou dia 28 de novembro. Não juntou documentação necessária por disposições administrativas e regimentais. O processo passou por departamentos deste tribunal a fim de fazer as devidas informações e anotações, e quando chegou ao gabinete deste relator, foi feita então a intimação para o partido suprir essas falhas. Aliás, foi verificada que já não haveria mais possibilidade de se fazer a juntada de qualquer documentação, porque o prazo do dia 1º de dezembro já havia extrapolado. Então, em razão disso, senhor presidente, acompanhando o parecer ministerial, eu estou votando pelo não conhecimento do presente pedido. Com fundamento no artigo 5º, parágrafo 1º da resolução 20034/97 TSE, como eu estou votando, senhor presidente. Mantido parecer? Nesse parecer, de acordo ou divergência? A unidade não conheceu do pedido nos termos do fator relator em consonância com o parecer. Samuel Franco da Lia Júnior. 14º, 27136, representação, recurso, propaganda, horário gratuito, Rondonópolis, eleições 2012. Recorrentes, coligação todos por Rondonópolis, Ananias Martins Souza Filho, recorrido coligação Força da Gente. Parecer pelo provimento parcial para se afastar a multa indevidamente combinada, aplicada. Relator com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Todos por Rondonópolis e Ananias Martins de Souza Filho contra a decisão do juiz da 46ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular, bem como condenou os recorrentes à penalidade de multa de 5.000 FIR, em razão da não divulgação clara de margem de erro em pesquisa e da pesquisa do período de sua realização nos termos do artigo 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Em suas razões recursais, alega que divulgou com clareza a margem do erro, o período de realização da pesquisa e que não há previsão legal para se impor multa na situação dos autos. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença ante ausência de ilícito ou ainda de provimento parcial para excluir a multa aplicada por falta de amparo legal. Contra razões, reafirmando os termos da inicial e requerendo ao final o improvimento.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso apenas para afastar a multa aplicada indevidamente. É o sucinto relatório. Mantenho o parecer. Ratificado o parecer escrito. O recurso é tempestivo, eu estou conhecendo dele, mas na realidade, com a consumação do processo eleitoral, perda superveniente do objeto em relação à vinculação ou não da pesquisa eleitoral. Todavia, como além da suspensão da divulgação foi aplicada, a penalidade de multa ao requerente foi aplicada no valor de 5.000 FIR nesse aspecto. Não há de se, o voto está disponibilizado, eu estou tentando resumir, mas não há de se falar em aplicação de multa, pois no dispositivo legal não existe tal previsão, não cabendo ao julgador realizar interpretação analógica para criar sanção não prevista em lei em ofensa aos princípios da legalidade. Com essas considerações, senhor presidente, demais membros, eu estou acompanhando o parecer ministerial e votando dando parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar a multa eleitoral aplicada aos recorrentes. É como eu voto. Procurador Gerson Ferreira, peço o voto do Vossa Excelência. Doutor Sebastião de Rio de Almeida, com voto. Doutor Pedro Francisco da Silva. Doutor Francisco Mendes Neto. Doutor José Luiz Blazak. Por unanimidade, proveu parcialmente o recurso em termos do voto da relatora em consonância com o parecer ministerial. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. O 42010, recurso, representação, propaganda, eleições 2012, Itapurá. Carlitos Dapon Cavalli é o recorrente, recorrido à coligação Desenvolvimento com União e Participação. Pelo desprovimento do apelo, é o parecer, neste relator, palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Carlitos Dapon Cavalli contra a respeitável decisão proferida pelo juiz da 20ª Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda irregular aviada pela coligação Desenvolvimento com União e Participação, e condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$10.000, nos termos do artigo 57D, parágrafo 2º, Lei 9.504/97. Segundo a peça vestibular, o recorrente detém o domínio do site www.linguasoltatapurá.com.br, criado com o objetivo de difamar a honra do atual prefeito e candidato à reeleição de Itapurá, Milton Geller, pertencente à coligação recorrida, postando textos anônimos e ferindo a imagem daquele. A coligação salientou que a matéria foi veiculada pelo genitor do candidato a vereador Júnior Mar Cavalli, pertencente à oposição, e teve por objetivo a vontade dolosa de prejudicar a imagem de Milton Geller. Em razões recursais, a recorrente aduziu que a penalidade aplicada foi desproporcional à realidade dos fatos, tendo em vista que a matéria ficou somente um dia no ar e não causou prejuízo nenhum à imagem do candidato Milton Geller, devendo a multa aplicada ser reduzida. Em contrarrazões, a coligação Desenvolvimento com União e Participação solicitou a manutenção da sentença. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. Relatório. Nete, procurador. Mantenho o parecer. Ratificado o escrito oferecido. Voto. Nas matérias anexadas na exordial é notável a presença de conteúdo calunioso e difamatório, tipificados nos artigos 324 e 325 do Código Eleitoral. Transcrevo esses dois dispositivos no voto. Através da análise da publicação de folha 16 e 18, é perceptível o claro objetivo de salientar que o candidato Milton Geller praticou diversos tipos penais, bem como que sua conduta é desonrosa. Para demonstrar essa afirmação, trago alguns trechos da matéria que a ilustram. Abro aspas. Itapurá parece estar vivendo numa ditadura. O atual prefeito Milton Geller usa e abusa de sua autoridade como administrador público. Fecho aspas. Abro aspas de novo. Vários servidores públicos estão sofrendo pressão e estão sendo coagidos a apoiá-lo para o pleito deste ano, fazendo terrorismo como ainda existe no Oriente Médio. É ameaça aqui, daqui, ameaça dali. Fecho aspas. Não assiste razão ao recorrente no que tange a alegação de que a matéria não teve capacidade ofensiva por ter permanecido no site durante um único dia. Haja visto que a internet é um meio de comunicação de grande abrangência. Além do mais, a divulgação recebeu 8 comentários e foi a segunda mais lida do sítio eletrônico. Ademais, a divulgação do texto, além de conter calúnia e difamação, ultrapassou os limites da liberdade de manifestação de pensamento, tendo em vista que foi encoberto pelo manto do anonimato, sendo acertada, portanto, a aplicação da multa do artigo 57D, parágrafo 2º da Lei 9.504/97. Desse modo, verifica-se a prática de propaganda eleitoral irregular, sendo a pena aplicada razoável e proporcional ao caso em questão. Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto pelo senhor Carlitos da Ponte Cavalli, mantendo incólume a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. É como voto, presidente. Uma divergência, o tribunal está de acordo no caso. Então, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer do eminente procurador.
ministerial. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, o 17º, 43105, propaganda partidária, horário gratuito, inserções 2013, requerente diretório regional do DEM, pedir pelo deferimento do pedido. Palavra, senhor relator. A forma das isenções formulada por esse partido. A seção de análise técnica informa que o partido requerente atende aos requisitos da lei dos partidos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, requer diligência para que fossem os autos remetidos à Secretaria de Tecnologia desse regional, para que a mesma informasse se o Partido Democrata logrou eleger algum candidato a deputado federal nas eleições. E, caso positivo, opinava pelo deferimento do pedido. Realizada a diligência, informou que o partido elegeu 54 deputados federais na eleição de 2006. É o relatório. Mantenho o parecer. Eu conheço do recurso e realmente o partido comprovou a sua legitimidade para solicitar esse horário gratuito e os autos foram instruídos com certidão emitida pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, onde fica certo que ele possui funcionamento parlamentar na Câmara, e a Secretaria de Tecnologia também atestou ter logrado êxito em eleger deputados federais. Desse modo, o partido preencheu os requisitos necessários ao reconhecimento do direito, e eu, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo deferimento do pedido nos moldes do calendário elaborado pela Secretaria Judiciária desse tribunal. É como eu voto, senhor presidente. Se o tribunal se há divergência, estou de acordo com o relator. A unanimidade deferiu o pedido no seu voto do relator, com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, doutor Samuel Franco Dalia Júnior, o 31.725, recurso de representação, propaganda, adesivo, banner, Pedra Preta, eleições 2012, recorrente de coligação tempo de mudança, recorrido Partido Democrático Trabalhista, PDT de Pedra Preta. Parecer pelo provimento do apelo, relator com a palavra. Eu peço ver na Vossa Excelência, mas parece que não está liberado o relatório nem o voto. Então eu vou ter que ler. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Tempo de Mudança de Partido Social Democrático, PSD, contra a sentença proferida pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral e condenou o recorrente em multa do montante de R$20 mil por entender estar caracterizada a propaganda eleitoral irregular, nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições e o 38 de resolução do TSE. De acordo com a fundamentação da sentença atacada, o recorrente foi condenado ao pagamento de multa por utilizar alto-falante ou amplificadores de som em distância inferior a 200 metros. A 200 metros de escola, ou fórum, Câmara Municipal e Prefeitura. Isso foi uma carreata que houve em Rondonópolis, Mato Grosso. Em razões de recurso, o recorrente sustenta que o juiz teria se equivocado na capitulação do fato típico, pois, ao contrário do decidido no evento, tratava-se de uma carreata em movimento e que os locais apontados estavam fechados, ou seja, fórum, colégio. No final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a multa aplicada contra razões, repisando os termos da inicial, para que seja negado o provimento ao recurso. A douta Procuradoria opina pelo provimento do recurso ao relatório. Mantenho o parecer. Realmente eu também entendo, em consonância com o parecer ministerial, que o recurso merece provimento, porque realmente a lei proíbe o funcionamento de falantes e amplificadores em distância inferior a 200 metros. Mas, analisando, não restou demonstrado qualquer infração, uma vez que
se vê do vídeo é uma simples carreata tão comum e próprio aos feitos eleitorais. Além do mais, para que as infrações do artigo acima mencionado, o legislador não previu a imposição de multa, não cabendo, portanto, ao julgador realizar interpretação analógica para criar sanção, prevista em lei por ofensa ao princípio da legalidade. Com essas breves considerações, em harmonia com o parecer ministerial, estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar a pena de multa aplicada ao recorrente. É como eu voto. Senador Gerson Paes. Alguma divergência ou todos de acordo? A unanimidade proveu o recurso, voto do relator, consta o nosso parecer ministerial. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, o 59458, 19 da pauta. Recurso, representação, registro de candidatura, inelegibilidade, Alto Garças, eleições 2012, coligação à força de novas ideias. É recorrente, recorrido José Carlos de Araújo. Parecer pelo improvimento do apelo com a palavra, senhores. Também não está disponibilizado o relatório e voto no... Logo em seguida já disponibiliza. Logo em seguida já disponibiliza. Já foi? Daqui a pouquinho. Então, tá bom. Passa ao relatório. Trata-se de recurso nominado interposto pela coligação à força de novas ideias contra a sentença proferida pelo juiz da 8ª Zona Eleitoral, que extinguiu sem resolução de mérito a ação de investigação de paternidade. Desculpe. O uso do cachimbo faz a boca torta. O uso do cachimbo faz a boca torta. Que extinguiu a AGE, ajuizada em desfavor do então candidato a vereador José Carlos de Araújo, trauma, sob o fundamento de inelegibilidade superveniente decorrente de condenação criminal. Segundo a peça de ingresso, o recorrido, após ter seu registro de candidatura deferido, foi condenado por crime tipificado no artigo 306 da Lei 9.503, nos autos de apelação, que tramitou perante a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ou seja, ele estava dirigindo absolutamente alcoolizado, totalmente bêbado. Diante da condenação criminal, a coligação Força de Novas Ideias pediu a declaração judicial de inelegibilidade por força da autoaplicabilidade do artigo 5º da Constituição Federal. Após o trâmite regular do feito, o juiz Jacó proferiu sentença, em que julgou extinta a demanda sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita. Contra a sentença, interpôs o presente recurso, em que afirma os termos da inicial de que a condenação implica na inexigibilidade do recorrido, concluindo que promoveu a presente ação como instrumento de moralização do artigo 14, inciso 2º da Constituição Federal, através do reconhecimento da inelegibilidade do recorrido. Regularmente intimado para oferecer contrarrazões, transcorreu em autos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso interposto ao relatório, senhor presidente. Procurador. Mantenha o parecer. Ratificado. A sentença não merece reparo e o recurso deve ser desprovido. Segundo o que dispõe o artigo 10 o parágrafo 10 do artigo 11 da Lei das Eleições, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido do registro de candidatura, no caso em mesa, esse registro foi deferido. Do mesmo modo, contrário à tese do recorrente, a via por ele eleita não se presta a atacar registro de candidatura, já que a ação de investigação judicial eleitoral, a AGE, tem como fundamento os artigos 19 e 22 da Lei Complementar 64/90. Portanto, é cabível nas seguintes hipóteses: transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso de poder econômico ou político em detrimento da liberdade do voto, desvio ou abuso de poder de autoridade, utilização indevida de veículos e utilização indevida de meio de comunicação em benefício de candidato ou de partido político. Com essas breves considerações, então, eu, não havendo ocorrido nenhum desses fatos, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou votando pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a sentença de piso. É como eu voto. Senhor Gerson Paes, como vota? Senhor Arruda Almeida. Senhor Pedro Francisco da Silva.
Francisco Mendes Neto, com voto. Dr. José Luiz Brazar, com voto. Recurso improvido nos termos do voto do relator, unânime em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Gerson Ferreira Paz. Processo 9277, embargos de declaração, recurso eleitoral, filiação partidária. Tema de inclusão na lista de filiados, retificação da data, Sinop, Paulo Henrique Fernandes de Abreu, embargante, embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo não conhecimento. Se conhecido, pelo desprovimento dos declaratórios. Com a palavra, senhores. Prédio plenário, cuida-se de embargo de declaração oposto por Paulo Henrique Fernandes de Abreu, face do acordo 22.200, que negou o provimento ao recurso eleitoral interposto com a finalidade de reformar a decisão de primeiro grau, retificando a data de filiação partidária ao Partido Democratas. DEM. Alega o embargante em síntese que o acordo abordar em sua parte dispositiva matéria já preclusa, atinente à intempestividade de seu pedido inicial para a correção da aludida data de filiação, sendo omisso o colegiado deste tribunal em relação àquela preclusão, sendo certo, segundo suscita, que, aspas, a tese acolhida pelo plenário do tribunal também não foi objeto recursal, fecha aspas, e se for debatida ou mencionada em sede recursal, aspas, não há óbice de se trazer a análise acerca da preclusão de tal matéria em sede de embargo de declaração. Ao final, postula seja sanada a omissão com o pronunciamento do tribunal acerca da tese levantada, em sendo acolhida a preclusão, que seja empregado efeitos infringentes aos declaratórios para o enfrentamento do mérito recursal, fecha aspas. Parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral pelo não conhecimento dos declaratórios, porque entende inexistente qualquer dos vícios que poderiam ensejar sua utilização, ou seja, não padeceria o acordo embargado de obscuridade, contradição ou omissão. Caso adrente o mérito, opina o parquê pela negativa de provimento recursal. Relatório. Presidente Procurador. Mantenho o parecer. Senhor presidente, eminentes pares, eu estou conhecendo do recurso dos embargos, mas estou rejeitando e o faço com a seguinte emenda. Na sua premissa pequena, consignou-se o seguinte: os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já julgada, cabíveis apenas quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade ou contradição. Filiação partidária constitui condição constitucional de elegibilidade, sendo matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não se podendo falar em omissão do julgado que se funda exatamente no reconhecimento de sua ocorrência. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, rejeitam-se os embargos. É como estou votando, senhor presidente. Com a divergência, tribunal de acordo? Então, o tribunal, por unanimidade, conheceu e desproveu os embargos nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer ministerial. Não há nenhum mais? Senhor presidente, eu gostaria de pedir a paciência de Vossa Excelência e dos ilustres pares, porque fazer uma proposição aqui de ofício, porque houve um engano aqui na lavratura da ementa de um acordo, em que consignou-se, no final do acordo, consignou-se a expressão recurso provido, quando na verdade o recurso foi desprovido. Então eu estou fazendo a proposição de ofício para fazer essa correção de erro material, que na verdade o recurso foi desprovido. Então estou fazendo essa correção para consignar, né, no teor da ementa, onde se consigna a expressão recurso provido para consignar recurso desprovido. Essa proposição, segundo o regimento, tem que ser feita pelo pleno, por isso que eu trouxe. Isso é no recurso eleitoral 41604, 2012.6.11.0043. De acordo, excelência. Por ser erro material, pode ser retificado de ofício. Estou de acordo? Então, acolhida a proposição de Vossa Excelência para retificação da emenda. Muito obrigado. Pode falar, depois eu falo. Para comunicar a Vossa Excelência e aos eminentes pares, em razão de um compromisso inadiável que surgiu bem recente, eu não poderei estar presente nas sessões de segunda e terça-feira. Como eu sou substituto e nós não temos nenhum juiz designado, eu acredito que muito dificilmente eu vou conseguir a indicação de um colega para me substituir. Então eu desde já quero pedir adiamento dos meus processos para quarta-feira e muito provavelmente não teremos, infelizmente, nenhum outro colega aqui para compor a composição, fazer a composição em nome da Justiça Federal. Obrigado. Perfeitamente, eminente. Anote e já, caso de alguma comunicação. Na terça,
Na terça-feira, nós temos a diplomação em Várzea Grande. E parece que é no período da manhã, às 9 horas. E, ao mesmo tempo, temos sessão aqui. E parece que alguns membros, inclusive, pelo que me informaram a juiz, já haveriam confirmar a intenção de comparecerem, que haveria uma incompatibilidade. Nós poderíamos trocar, então, a sessão, mudar o horário de manhã para o período da tarde. E aí nós poderíamos comparecer na diplomação de Várzea Grande. Então, diante disso, eu retorno na terça-feira por volta das 4 da tarde. Se fosse no final, no início da noite, eu já poderia participar dessa. Então, aí eu deixo o critério dos membros. Dia 18. A parte da manhã, né? Das 9 horas, lá em Várzea Grande. Aí eu deixo o critério dos membros, né? Não, vamos manter o horário e, enfim, vamos realizar a sessão. Para mim não tem nenhum problema, eu apenas tento conciliar. Se possível. Se não, deixa como está. Você sabe. Felipe, tanto faz como fez. Bom, então, tanto faz como fez, não tem ninguém tão ávido assim. Pode ser que sim. Seja que sabe. Às 18 horas da terça? Na terça-feira? Às 18? Não, se houver unanimidade, né? Se não houver unanimidade, a gente deixa como tá, normal. Acho que podia ser às 17, velho. 17 horas. Você fazia antes. Você vai estar aqui? Ele tá falando pros homens, Então tá bom, então vamos alterar então para as 17 horas da terça-feira, dia 18. De acordo? Então nada mais, terça-feira. Segunda, 8 horas. Segunda, às 8 horas, mesmo horário. Então, nada mais havendo encerrado a sessão, agradecendo a presença de todos e creio que segunda-feira nós já estaremos de retorno já no nosso plenário lá. Muito obrigado e perdoe as dificuldades.